Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da série Apologética em Defesa da Fé. Hoje eu vou responder a pergunta que foi feita por José Edson da Silva Menezes. Estão afirmando que o batismo com fogo é um batismo com o Espírito Santo, disse ele. Um revestimento de poder e autoridade sobrenatural. Você pode esclarecer o que é o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo? Ele está fazendo referência ao texto de Mateus 3, versículo 7, de Marcos 1, versículo 8, e Lucas 3, versículo 18, em que João Batista diz: Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Este é um tema muito importante, pois mesmo entre os próprios pentecostais e neopentecostais há muita divergência de opiniões, não porque a Bíblia se cale a esse respeito, muito pelo contrário, a Bíblia é bastante clara acerca do batismo com o Espírito Santo e com fogo. O problema é que o pentecostalismo, apesar de todo o foco numa experiência íntima com o Espírito Santo, que fez com que muitas igrejas partissem para a renovação carismática e que tem feito tanto bem para a igreja cristã, apesar disso, trouxe a ideia de que é através da experiência individual que se pode interpretar a palavra de Deus. E como cada um tem a sua própria experiência, as opiniões são bastante diversificadas, é claro. No entanto, o que deve nos orientar na interpretação das doutrinas bíblicas é a palavra de Deus. A igreja primitiva perseverava nas orações, algo que precisa ser uma realidade na vida da igreja, perseverava no partir do pão, na comunhão, mas a primeira coisa que nos é dita é que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. O que deve nortear o nosso pensamento é exatamente a palavra de Deus e não as nossas experiências pessoais. E o compromisso da teologia defendida pela igreja reformada é exatamente esse. Eu estou certo de que muitos não concordarão com a doutrina que eu apresentarei, mesmo que a base bíblica seja clara e indiscutível. Nada disso me choca mais, tá? Pois pregar o evangelho em nossos dias é ser alvo de críticas. Mas quando compreendemos a história do cristianismo, fica claro que as heresias que começaram a entrar no seio da igreja, logo no início de sua formação, só não fizeram um estrago muito maior porque havia homens levantados por Deus para defenderem a verdadeira fé, apresentando o ensino dos apóstolos e combatendo os hereges. O próprio apóstolo Paulo disse que se eles ouvissem um outro evangelho, que não fosse o evangelho que estava sendo pregado por eles, que seria anátema, ainda que um anjo estivesse pregando. Ainda que um anjo o estivesse pregando. Anátema, se não é a doutrina defendida pelas Sagradas Escrituras. Um outro evangelho. A doutrina cristã, apesar de todos os ataques, foi preservada e reafirmada na Reforma Protestante, e são muitas as igrejas que se mantêm fiéis e comprometidas com a verdade. O que trarei para vocês não é nada novo, de forma alguma representa a minha opinião, tá bem? Minha opinião pessoal não importa aqui, pois o meu papel nesta série e nas demais séries do canal é exatamente defender a fé cristã ensinada pelos apóstolos e preservada pela Igreja de Cristo ao longo dos séculos. Contudo, estou certo de que soará estranho para muitos exatamente porque a Bíblia foi colocada de lado em muitas igrejas que dão um valor muito maior às experiências humanas. Infelizmente, essa é uma realidade em nossos dias. De qualquer forma, sinta-se livre para expor a sua opinião nos comentários, pois isso enriquece muito o nosso estudo. Eu começarei trazendo a doutrina bíblica do batismo com o Espírito Santo e veremos também se o dom de línguas é ou não é um sinal do batismo com o Espírito Santo, tá? E após, analisaremos o significado do batismo com fogo. Então preparem-se. Eu só peço que você deixe o seu like agora, que você procure ficar até o final do vídeo, ou o maior tempo possível, tá bom? E que você deixe um comentário, pode ser um comentário bem simples, tá bom? Um joinha, obrigado, não tem problema. E se você puder compartilhar esse vídeo, será perfeito, pois esse é o principal meio de evangelismo em nossos dias. Evangelize comigo, me ajude, compartilhando os vídeos aqui do canal. De acordo com a teologia pentecostal carismática, o batismo com o Espírito Santo é a segunda obra da graça que o crente regenerado precisa para viver em plenitude de vida.
Geralmente, a evidência de que o crente recebeu essa segunda obra da graça é se ele fala em línguas. E muitos dirão que Atos dos Apóstolos comprova esta visão através dos derramamentos do Espírito Santo. E que, dessa forma, estas experiências devem ser normativas para a vida cristã. No entanto, a Bíblia nos afirma que todos os crentes são batizados com o Espírito Santo. Todos. Talvez o verso mais importante para explicar o batismo com o Espírito Santo seja o de 1 Coríntios 12, versículo 13. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. De forma bastante clara, Paulo descreve uma experiência universal verdadeira de todos os cristãos. Paulo fala de uma experiência passada produzida pelo Espírito Santo. Ele não escreve, vocês precisam ser batizados com o Espírito Santo. Mas antes, ele declara, vocês foram batizados. O grego auristo passivo indica uma experiência num tempo passado. Esta experiência, obviamente, não divide cristãos entre aqueles que têm o batismo com o Espírito Santo e aqueles que não o têm. A bênção é de todo aquele que crê no que as Escrituras dizem acerca de Jesus Cristo. Jesus afirmou, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Desta forma, todos os que creem foram batizados com o Espírito Santo, pois ninguém é capaz de crer se não for pelo Espírito. Nem a força, nem a vontade humana pode levar alguém ao verdadeiro arrependimento. Isso é uma obra regeneradora do Espírito Santo. Em Atos 2, falando para uma multidão, o que Pedro afirmou? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O requisito para o recebimento do Espírito Santo é o arrependimento que leva o crente ao batismo. E Pedro disse mais, porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Cristo morreu por todos aqueles que creem nele, e os benefícios que ele conquistou na cruz são outorgados a todos esses. Todos aqueles que foram verdadeiramente chamados por Deus receberam o dom do Espírito Santo, do qual Pedro fala em Atos 2. Efésios 4, versículo 5, nos diz que há apenas um batismo, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. O que esse texto quer dizer é que há apenas um batismo essencial para a salvação, pois há diversos batismos mencionados no Novo Testamento, como o batismo de arrependimento de João, o batismo com água, o batismo com o Espírito, o batismo em Cristo, o batismo em sua morte. Portanto, será que o batismo essencial para a salvação que Efésios menciona é o batismo com água? Claramente, o um só batismo que nos une a Cristo é ser batizado com o Espírito Santo, mas isso não é uma segunda bênção recebida pelo crente, como os pentecostais afirmam, pois isso implicaria que a regeneração não é suficiente e precisa ser suplementada por uma segunda obra da graça. Mas isso não pode estar certo, pois na regeneração o cristão recebe a pessoa do Espírito Santo, é batizada em Cristo, é feita completa nele e lhe é dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Além disso, a necessidade de uma segunda obra da graça denigre o batismo de água como sinal do batismo do Espírito. Um cristão que entende que o batismo de água celebra a obra transformadora de regeneração feita pelo Espírito Santo no momento em que o homem é salvo, não verá qualquer necessidade de uma segunda obra da graça após a regeneração, visto que a vinda do Espírito Santo nos une com o Senhor ressurreto e nos faz completos nele, de forma que não temos falta de nenhum dom. Desta forma, quando Efésios 4, versículo 5 nos diz que há um só batismo, isso se refere ao batismo com o Espírito Santo, pelo qual um pecador morto é feito vivo quando seu espírito é unido com a vida do Senhor ressurreto pela regeneração e renovação do Espírito Santo.
Este é o verdadeiro batismo com o Espírito, que é absolutamente essencial para a salvação. Ele é a resposta à obrigação imposta por Jesus. Vocês devem nascer de novo, concebida espiritualmente pelo Espírito. E precisamos entender que o dom de línguas não é sinal de batismo com o Espírito Santo. Após o sermão de Pedro, quase 3.000 pessoas se converteram, mas nada foi dito acerca do falar em outras línguas. Em 1 Coríntios 12, versículo 13, Paulo disse que todos fomos batizados em um só Espírito. E no versículo 30, ele fez algumas perguntas. Porventura são todos apóstolos? A resposta é não. São todos profetas? A resposta é não. São todos mestres? Não. São todos operadores de milagre? A resposta é não, novamente. Todos têm dons de curar? É claro que não. Falam todos em línguas? A resposta é um sonoro não. Interpretam todos? Não. Mesmo diante de todas as negativas, todos foram batizados num só Espírito. E quando Paulo começa a falar acerca dos membros do corpo de Cristo, mostrando a importância de cada parte do corpo, ele faz a analogia com os dons que Deus distribui de maneira soberana para o serviço da Igreja de Cristo. E quando falamos do dom de línguas, devemos entender que este é um dom concedido pelo Espírito Santo a alguns, e que isso difere do batismo com o Espírito Santo, que é uma promessa para todos os que creem em Cristo. O fato de algumas pessoas terem falado em línguas quando receberam o batismo com o Espírito Santo não quer dizer que o falar em línguas seja um sinal do batismo. Esse não é um ensino apresentado pelas Sagradas Escrituras, conforme vimos até aqui. Não há nenhuma passagem que retrate alguém clamando a Deus para receber o batismo com o Espírito Santo. Nenhuma. Quando os que se reuniam no dia de Pentecostes ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava, eles não estavam clamando para serem cheios do Espírito, pois eles nem sabiam o que haveria de acontecer com eles. O mesmo aconteceu com Cornélio e sua família. Enquanto Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado sobre os gentios também, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. E Cornélio e sua família não haviam sido batizados ainda. Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. O batismo essencial para a salvação não é uma segunda bênção. Guarde isso em seu coração, meu irmão e minha irmã. Muitos dizem que o dom de línguas é o falar em línguas estranhas, no sentido de que estas línguas são as línguas dos anjos. Você já deve ter escutado falar muito isso, né? Mas, biblicamente falando, o dom de línguas é a capacidade das pessoas falarem em outros idiomas, sem nunca terem aprendido ou estudado os mesmos, não necessariamente línguas estranhas. Foi isso que aconteceu em Atos 2. Foi isso que aconteceu e continua acontecendo com muitas pessoas, como foi o caso de Agnes Osman, que começou a falar em chinês e assim ficou por 3 dias falando e escrevendo sem nunca ter estudado chinês. Paulo disse que as línguas eram sinal para os incrédulos, exatamente porque os incrédulos não poderiam negar o poder de Deus ao ouvirem alguém falar em seu próprio idioma ou num outro idioma desconhecido sem nunca ter estudado tal idioma. Isso é uma prova cabal de que Deus está se manifestando. No entanto, as chamadas línguas estranhas de nossos dias não impressionam ninguém. Há uma grande diferença entre glossolalia, que é falar em línguas desconhecidas, de xenoglossia, que é falar em um idioma estranho ao falante, mas conhecido por outros, que é exatamente o que aconteceu quando os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo em Atos 2. O dom de línguas é bíblico
E Deus tem derramado esse dom em sua igreja para a sua própria glória. Em 1 Coríntios 14, Paulo diz que há diversos idiomas no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Por isso, quem fala em língua, ore para que a possa interpretar. O uso errado do dom de variedade de línguas escandaliza os incrédulos e por isso precisa ser com ordem. É errado falar todos ao mesmo tempo em culto público e falar em estado de êxtase e sem interpretação. E Paulo também deixa claro que é errado pensar que a oração em línguas é superior à oração feita em seu próprio idioma. Ademais, o que as Escrituras nos orientam é buscar o fruto do Espírito e não o batismo com o Espírito Santo. Precisamos ser cheios do poder de Deus e dos frutos do seu Espírito. E a consequência disso não será igrejas cheias de gente caindo no chão, pulando sem parar, gritando descontroladamente, recebendo a unção do riso, do leão, do urso e etc., que não tem respaldo bíblico nem histórico, em que pessoas buscam as bênçãos de Deus, mas não o Deus das bênçãos. Se ao sair do culto, após tais experiências, o crente permanecer sem transformação genuína, sem mudança de vida, sem arrependimento e sem compaixão, não temos o respaldo bíblico de uma genuína experiência com o Espírito Santo. O verdadeiro culto precisa anunciar a verdadeira doutrina. A história dos avivamentos nos ensina que a pregação da palavra foi um meio usado por Deus para gerar uma vida de santidade, uma vida de devoção total a Ele por parte de seus filhos. Lembre-se que os grandes avivamentos foram frutos da pregação da sã doutrina. Muito diferente dos avivamentos produzidos na época de Charles Finney, que além de negar diversas doutrinas bíblicas, achou que a técnica humana era suficiente para gerar um avivamento. Se você estudar a história dos avivamentos, você vai compreender o que estou dizendo. Todas as missões protestantes, missões modernas, foram feitas como fruto do primeiro grande avivamento, que foi feito através de homens que buscaram a Deus, clamaram por Ele, foram cheios do Espírito Santo e pregaram o genuíno evangelho. E isso trouxe um avivamento para aqueles que ouviam a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus sendo pregada. Isso gera mudança, isso sim. Pode ter certeza de que os milagres e as maravilhas continuam acontecendo em nossos dias, mas os mesmos sempre seguem aos que creem. E a pergunta é óbvia: aos que creem em quê? E como crerão se o genuíno evangelho não for pregado? Então, certamente, o Novo Testamento ensina que é essencial o batismo com o Espírito Santo, sim. Mas a Bíblia mostra que a obra de Jesus em batizar com o Espírito Santo é, de fato, uma obra inicial da graça, não uma segunda obra da graça. Muito menos uma evidenciada pelo falar em línguas, visto que 1 Coríntios 12, versículo 13, declara claramente que nem todos falam em línguas. Pelo contrário, ele revela a necessidade de santificação progressiva pelo enchimento e pelo guiar do Espírito Santo no uso de todos os dons e graças concedidos na regeneração. Em Cristo, o cristão é completo. Tudo que diz respeito à vida e à piedade lhe é dado. O que ele necessita é conhecer mais a Cristo através do guiar e do enchimento diário do Espírito Santo, de forma que possamos andar no fruto do Espírito Santo. Este é verdadeiramente o caminho para a vitória e a plenitude. E agora precisamos responder o que é o batismo com fogo. Os pentecostais e neopentecostais dizem que o batismo com fogo seja um batismo de purificação ou revestimento de poder espiritual. Segundo esse entendimento, o batismo com fogo capacita o crente com unção ou poder para que esse possa obter uma vida espiritual mais profunda com Deus em oração e pregar o evangelho com mais eficácia, curar os enfermos, realizar milagres, exorcismos e triunfar sobre os demônios. Essa é uma das interpretações mais populares do batismo com fogo no cenário evangélico atual. Seus defensores dirão que Deus sempre se revelou através do fogo. Ele selou sua aliança com Abraão no meio do fogo. Ele revelou-se a Moisés através do fogo.
Ele conduziu o povo pelo deserto por uma coluna de fogo. O fogo do altar não podia apagar-se. Quando Moisés consagrou o templo, o Senhor respondeu com fogo. Elias foi levado para o céu numa carruagem de fogo. Deus é como uma coluna de fogo ao redor do seu povo. Deus é fogo, o trono é fogo, sua palavra é fogo. Ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. Jesus batiza com fogo. Tudo isso é verdade. Mas no grego, o substantivo fogo, pur, aparece diversas vezes no Antigo e no Novo Testamento, e em cada contexto em que a palavra fogo aparece, tem um significado que difere dos demais contextos. Assim, é o contexto que vai determinar o significado de fogo. Eu deixarei aqui vários significados da palavra fogo nas Sagradas Escrituras para que você possa ler com calma depois, tá bom? Você verá que fogo pode significar a ira de Deus, fogo literal, pode ter uma conotação simbólica, pode significar purificação ou graça de Deus. Embora a grande maioria possa enxergar o batismo com fogo como uma purificação ou revestimento de poder espiritual, existem outras duas interpretações. Alguns acreditam que o fogo é um sinal do juízo de Deus sobre os incrédulos que se dará por ocasião da segunda vinda de Cristo. Essa é a posição majoritária da Igreja Reformada. Outros adotam uma posição intermediária, unindo estas duas interpretações. Sugerem que por batismo com o Espírito Santo e com fogo, João Batista estava se referindo a um só batismo, que gera o novo nascimento e, ao mesmo tempo, a purificação. No entanto, são poucos os que pensam assim, pois a maioria dos estudiosos reformados dirão que a análise da passagem deixa claro que o fogo é um sinal de juízo de Deus. Vamos ao texto. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. A palavra-chave nesse trecho de Mateus é batismo, que no grego significa o sepultamento da velha vida em contraste com o nascimento de uma nova vida. Sendo assim, 3 tipos de batismos estão presentes nesse texto. O batismo de João, feito com água, que demonstrava o arrependimento pelos pecados cometidos e simbolizava uma espécie de limpeza espiritual e tinha suas raízes nos rituais de purificação do Antigo Testamento. Nesse texto também está presente o batismo com ou no Espírito Santo. Todos os crentes verdadeiros são batizados com o Espírito Santo no momento da conversão, como já falamos, tá? Esse batismo é o mesmo que o novo nascimento. E nesse texto também está presente o batismo com fogo. Esta passagem ressalta a severa pregação de João Batista, conclamando o povo ao arrependimento, pois o reino de Deus estava próximo. Em contraste, ele mostra o resultado daqueles que não se arrependerem. Sofrerão a ira divina no futuro, que se dará na segunda vinda de Cristo, quando ele retornar em glória para julgar o mundo e restaurar a terra, estabelecendo completamente o seu reino. João Batista não estava se dirigindo aos discípulos dele ou aos futuros discípulos de Cristo presentes naquela ocasião. Não, muito pelo contrário. Ele falava diretamente aos fariseus e saduceus que estavam querendo se batizar sem esboçar nenhum arrependimento. A esses ele diz: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Contudo, o tema vigente desta perícope é o chamado ao arrependimento. A ênfase de João em sua premissa recai inteiramente sobre o destino daqueles que não se arrependerem dos seus pecados. Leia a passagem e você verá que João comunica 2 coisas intimamente relacionadas: a chegada do reino de Deus por Jesus Cristo, versículo 2 e 3, versículo 11 e 12, e o juízo final, versículo 10, versículo 12. Vemos que a expressão batizará com o Espírito Santo e com fogo refere-se a 2 batismos distintos para 2 classes de pessoas distintas.
O batismo com o Espírito Santo é para o trigo, ou seja, para aqueles que produziram, pela graça de Deus, frutos dignos de arrependimento. O trigo é recolhido no celeiro por ser algo valioso. O batismo com fogo é para a palha, isto é, para aquelas árvores que não produziram frutos, as quais serão cortadas e lançadas no fogo. Com efeito, a palha será separada do trigo, os ímpios dos crentes, e será queimada no fogo que nunca se apaga. E algo que é importante considerar também é que pouca gente percebe, mas o fenômeno do Pentecostes não foi de línguas de fogo, mas línguas como que de fogo. E não há dúvida no propósito de sugerir uma maravilhosa teofania. Foi algo análogo à experiência de Moisés na sarça ardente. O aparecimento de algo semelhante a línguas de fogo divididas e pousando sobre cada um sugere unidade e diversidade. Essas línguas flamejantes não eram para serem entendidas como cumprimento da promessa de João de que o Messias batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Além do mais, não vemos esse ato repetido em nenhuma parte da Bíblia. Até mesmo no batismo de Cornélio e de sua casa, o qual Pedro afirma ser o mesmo fenômeno experimentado por ele e pelos outros apóstolos, as línguas como de fogo estão ausentes. Poderíamos ainda dizer que se línguas como de fogo fosse cumprimento de batismo com fogo, esta promessa não é para nós, visto que ninguém, senão os 120 reunidos no cenáculo no dia de Pentecostes, experimentou isso em toda a história cristã. É verdade que, como Calvino disse, é Cristo quem concede o espírito de regeneração e que, como fogo, esse espírito nos purifica, retirando a nossa imundícia. O Espírito tanto ilumina como purifica. Isso é fato. Não podemos negar isso. Contudo, Mateus 3, versículo 11, não se refere a essa obra purificadora nos crentes, mas ao juízo final preparado para os ímpios. Este sentido é o que melhor concorda com o contexto, visto que João não está falando para os discípulos de Cristo que ainda não tinham sido chamados. Daí ele os ter chamado de raça de víboras. Certamente João Batista não prometeria um batismo com o Espírito Santo para tais pessoas. Ao invés do batismo com fogo ser uma promessa para os crentes, ele é uma frase expressiva dos terríveis julgamentos que Deus infligiria sobre a nação judia e sobre todos quantos morressem impenitentes. Portanto, batizar com o Espírito Santo é guardar o trigo no celeiro, salvação, e batizar com fogo é queimar a palha, condenação. Eu disse no início do vídeo que este é um tema complicado e que a maioria dos crentes em nosso país não concorda com a interpretação reformada. Mas eu gostaria de ouvir a sua opinião, pois isso vai enriquecer ainda mais o nosso estudo. Diga o que você achou, tá bem? Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, para que você possa estudar a Bíblia versículo por versículo e a história do cristianismo em ordem cronológica aqui conosco. Uma exclusividade aqui do canal. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.